E nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Ruth decide acabar de vez com a mentira e está disposta a contar toda a verdade para Marcos. Ela está em Pontal, na casa de seus pais, quando Isaura diz: "Olha, Ruth, se eu fosse tu, eu adiava essa confissão." E ela fala: "Mãe, a senhora ficava insistindo para eu contar a verdade para o Marcos." E Isaura diz: "Pode não dar certo, ai. Está chegando de viagem, pode não entender." E Ruth fala: "Se ele não entender, é pior para ele, pior para mim. Só que adiar, eu não vou adiar mais não." E Isaura diz: "Ruth, será que o Marcos vai te aceitar quando souber o que tu aprontou?" E ela responde: "Eu não sei, mãe, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que falar a verdade." E Isaura diz: "Devia ter pensado nisso, Ruth. Eu te avisei. O amor do Marcos é da Raquel. Para ele não tem outra mulher no mundo." E Ruth fala: "Pois é, eu vou falar a verdade. Eu sei que ela pode me separar do Marcos, mas eu vou correr o risco." E Isaura diz: "Inventa que tu perdeu a criança." E Ruth fala: "O pai tem razão, mãe. A senhora não está bem." Nisso, Marcos entra na casa, encara Ruth e ela fala: "Mãe, me dá licença?" Isaura então pega suas coisas e sai. E Marcos diz: "Eu vim te buscar." E Ruth pergunta: "Você falou com o seu pai?" E Marcos responde: "Ele disse que você não está grávida, que ficou desequilibrada com as compras que ele fez e veio embora." E Ruth começa a dizer: "Lembra que antes de você viajar eu queria te contar uma coisa?" E Marcos fala: "Era isso?" E ela responde: "Não, não era isso não. É muito mais sério. Eu queria ter falado." E Marcos diz: "Não fala mais nada, não fala mais nada. Não precisa. Eu já sei de tudo." E Ruth questiona: "Sabe o quê?" E Marcos responde: "O que você tem para me contar? Eu já sei há muito tempo." Ruth, e surpresa, ela fala: "Então você sabe?" E Marcos responde: "Você é a minha Ruth." Eles sorriem um para o outro e ela questiona: "Desde quando?" E Marcos responde: "Faz tempo. Eu sonhava tanto com esse momento. Eu queria tanto que você falasse." E Ruth pergunta: "Como que você descobriu?" E Marcos responde: "Eu fui juntando as coisas e eu fui montando o meu quebra-cabeça." E Ruth fala: "Que vergonha." E Marcos diz: "Por quê?" "Não, não, não, não. Não fala assim." E Ruth diz: "Você sabia de tudo e eu..." fingindo. E Marcos fala: "Não tem problema. Hoje você criou coragem. Tá sofrendo por quê, hein? Tá com medo de quê, hein?" E ela responde: "Você sabe." E Marcos diz: "Tinha medo de me perder, né?" Ruth faz que sim com a cabeça e fala: "Eu tomei o lugar da mulher que você amava." E Marcos diz: "Presta atenção em uma coisa. Quando eu confirmei o que eu já sabia, eu me senti o homem mais feliz do mundo, porque eu sempre te amei e vou continuar te amando pelo resto da minha vida." E sem acreditar, Ruth questiona: "Jura?"
E Marcos responde: eu juro, eu sempre te amei, desde o primeiro momento que eu te dei uma carona na estrada. Ruth sorri e então Marcos a abraça e eles se beijam apaixonados. E Marcos diz: o que eu sentia pela Raquel não era amor, era doença, sei lá, mas com você era diferente. E Ruth fala: eu sou tão boba, né? Eu não percebi nada. E Marcos diz: quando eu tive a certeza de tudo que eu estava imaginando, eu me senti o homem mais feliz do mundo. E Ruth fala: mas no começo, você acreditou que eu era ela. E Marcos diz: evidente. A Raquel se esforçando para mudar, mas eu não caí nessa farsa. Para mim, era mais uma jogada dela. E Ruth fala: mas você era agressivo. E Marcos diz: esse foi o ponto. Foi aí que eu entrei. Foi aí que eu comecei a perceber que toda vez que eu te agredia, você sofria. E isso me deixou intrigado. Eu te sentia aflita, triste. Depois começaram a acontecer os detalhes. Aquela noite do jogo, por exemplo. A Raquel não sabia jogar. O anel que você esqueceu na sala. A tua irmã cuidava muito bem das joias. Ela não era assim. E depois teve o automóvel. Imagina, o automóvel, a desculpa do acidente, da tragédia, e não sabia guiar. A Raquel era louca pelo automóvel e tinha mania de velocidade. Era impossível. Ela não ia mudar assim, de uma hora para outra. E Ruth diz: mas você bem que podia ter me dado uma dica, né? Para eu falar. E Marcos fala: eu tentei te ajudar. Ah, lembra aquele dia que a gente estava vindo para Pontal? Que eu parei no barzinho? Fiquei te cutucando, lembra? E você não falava. E Ruth diz: é que eu não tive coragem. E Marcos fala: e depois veio o cigarro, a bebida, e eu sentia o teu sofrimento, e eu sofria junto com você. Mas eu não podia fazer nada. Eu te amo demais, eu sempre te amei. Termina de dizer ele, que beija Ruth novamente. E aí me conta, o que vocês acharam aí de finalmente a Ruth ter coragem de contar toda a verdade pro Marcos? E o que vocês acharam aí de ele acabar surpreendendo ela e ter revelado que ele já sabia de tudo? Vocês torcem por esse casal? Vocês querem que eles fiquem juntos? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E antes de você ir embora, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece em Mulheres de Areia. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo e tchau!